Vamos lá então. Eu enviei para vocês esse material, tá? Da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que era um dos cursos de extensão de saúde da família, do UnaSUS, que é um daqueles sites, né, que eu havia mostrado para os senhores, que tem bastantes cursos de atualização e aperfeiçoamento no Ministério da Saúde, tá? E esse daqui é um dos temas abordados por ele anteriormente. Esse material vai se tratar basicamente sobre abortamento. Muito se questiona, e vocês mesmos podem até achar estranho essa palavra, o porquê não eu me referir diretamente como aborto, ao invés de abortamento. Apesar de parecer termos simples ou semelhantes ou iguais, meninos, aborto e abortamento são termos técnicos na área basicamente da obstetrícias distintos. O que seria o abortamento? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, abortamento é a interrupção da gravidez. Então, se eu interrompi a gravidez antes que esse feto possa viver, que basicamente seria até pela 20ª semana, eu vou chamar isso de abortamento. E o que seria o aborto que vocês conhecem? Aborto é o produto do abortamento, tá? Então, o ato de retirar a vida de um feto ou ele morrer de maneira espontânea é abortamento. O feto propriamente dito é o aborto ou o produto do abortamento. Essa é a principal diferença dos dois termos. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos escrevermos ou fazer prova de concurso público, que eles costumam colocar bastante essa terminologia técnica que pode causar às vezes uma confusão, tá, na cabeça dos senhores. Vocês vão estudar esse tema de maneira bem aprofundada na disciplina de saúde da mulher e saúde da criança, tá? É uma das disciplinas dos próximos módulos que os senhores ainda vão ter, que geralmente é sempre ministrada por, ou anteriormente, né, era ministrada por enfermeiros especialistas na área da obstetrícia. Não é a minha área, mas como os senhores eu tive formação generalista e tive que estudar saúde da mulher, obstetrícia, pediatria durante a faculdade. Então, nós conseguimos discutir esses tipos de assuntos, tá? Fazendo essa breve introdução, vamos aos fatores de risco. Aqui acima dos fatores de risco eu tenho apenas a incidência, que são um dado estatístico. Porém, isso pode variar de acordo com o estado, município e principalmente de acordo com os países, tá? Verifica-se, por exemplo, que há países que o aborto é permitido, então a taxa de aborto nesse país é alta. Países pobres, países emergentes, tendem a ter também uma taxa de aborto elevada. Porém, muitos deles é feita de maneira clandestina, causando um risco muito grave de saúde pública e risco de vida para a mãe, tá? Ou futura mãe no caso. E por que isso não ocorre nos países desenvolvidos ou nos países mais ricos? Podem até ocorrer, mas nos países ricos e nos países que nós temos aborto legalizado, nós não temos essa taxa de mortalidade dessas mulheres. Primeiro que em países desenvolvidos tem o que nós chamamos de controle de natalidade e planejamento familiar, que tem, é disponível pelo SUS essa parte de planejamento familiar, mas não é algo tão divulgado, não é algo que a gente encontra em todas as unidades. Hoje está mais fácil, né? Há algum tempo atrás, com a criação do programa de saúde da família, ficou mais fácil de acessar esses programas, tá? Mas não é de conhecimento da grande massa. Então, muitas das vezes, acaba surgindo a gravidez indesejada. E o resultado disso vai ser um aborto, muito provavelmente, tá? Quais seriam os fatores de risco para a perda de uma gestação, seja ela de maneira natural ou provocada, tá? Primeiramente seria a idade, tá? Quanto mais idosa, mais velha a mulher o risco dela abortar de maneira espontânea aumenta, tá?
Quando a mulher completa basicamente os 40 anos, esse risco está em volta de 40%. Por isso que não é tão recomendado as mulheres engravidarem tardiamente, depois dos 40, porque o risco de aborto ele aumenta bastante, tá? Hoje, na vida moderna, que a mulher que ela tem que trabalhar, a mulher quer estudar, a mulher para depois querer constituir família e muito provavelmente depois querer ter um filho, que não é o caso da região norte, que se pula todas essas etapas, como a gente pode verificar bastante, ela acaba tendo uma estabilidade financeira, uma estabilidade familiar e deixa muitas das vezes para engravidar mais tardiamente. E em algumas das situações isso pode ser até tarde demais, que ela não consiga, tá? Devido à idade avançada. O corpo feminino ele tem um prazo de validade para conseguir suportar e gerar uma gestação. Ao contrário do homem, que até o último dia de vida dele, se ele tiver em saúde, em condições, ele ainda tem chances de engravidar uma mulher. Ele ainda produz espermatozoides, a mulher não, ela tem aquele, eu não vou dizer prazo de validade, como algumas literaturas antigas se referiam. Eu acho isso muito pejorativo, isso foi retirada em muitas das literaturas médicas, tá? Hoje a gente fala no prazo de maturação ovular. Depois que ela chega aos 40 anos, isso praticamente se extirpa. Fica muito difícil ela ovular e produzir óvulos para uma gestação. Depois dos 50 e 60 é quando ocorre a menopausa, então isso se torna impossível, né? Uma possível gravidez, a não ser que seja por métodos artificiais, que hoje também nós podemos contar com essa possibilidade, como por exemplo as famosas fertilizações in vitro. Então a idade é um dos primeiros fatores de risco, um dos fatores associados para a perda de uma gestação, tá? Quanto mais idade a mulher tem, mais risco ela tem de provocar um aborto. E isso eu me refiro a abortos espontâneos de maneira natural, tá? Não de abortos provocados por alguma medicação ou outras técnicas, que depois eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas que nós podemos utilizar e são utilizadas pelas mulheres para provocar esses abortos. Depois da idade, nós temos o antecedente de aborto espontâneo, tá? O que seria isso? A mulher engravidou, teve um aborto natural. Ela engravidou de novo, teve um aborto natural novamente. Com isso, eu já crio um histórico para essa mulher que muito provavelmente ela não vai conseguir engravidar de maneira espontânea e manter essa gestação sem que ela faça, muitas das vezes, um tratamento prévio, um tratamento hormonal, um tratamento com suplementos e vitaminas, antes dela engravidar para poder segurar essa gestação. Mas muitas das vezes, em alguns casos raros, mesmo com esse tratamento, infelizmente, ela é impossibilitada de gerar um feto, tá, meninos? Então, um antecedente de um aborto espontâneo também é um dos fatores associados. Se ela já teve algumas vezes na vida, muito provavelmente ela vai ter novamente, tá? Não quer dizer que isso seja algo genético, tá? É da própria fisiologia do corpo da mulher. O tabagismo também é associado ao aborto. O consumo de mais de 10 cigarros por dia aumenta cerca de 1,5 a 3 vezes a chance de a mulher abortar de maneira natural devido à nicotina do cigarro, tá? Quando a gente começa o pré-natal, a gente já pergunta, já faz a anamnese, já faz a solicitação dos primeiros exames e já identifica esse tipo de situação, se a mulher ela é tabagista ou etilista, isso quer dizer se ela fuma ou se ela bebe. Porque quando isso ocorre, as chances dela abortar pode aumentar bastante. Tá? Isso não quer dizer que vai ocorrer, porque vocês podem até conhecer e ter contato com mulheres que beberam a gestação toda, fumaram a gestação toda e tiveram crianças saudáveis. Mas nós não vamos pagar para ver, tá, meninos? As substâncias tóxicas do cigarro junto com o álcool pode provocar sim um aborto ou até mesmo uma malformação fetal. Então a gente sempre pede para que ela elimine esses hábitos. Para vocês terem uma ideia,
para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui tem alguma mulher que já teve alguma gestação ou que é mãe? Não, meninos? Ninguém é mãe nesse grupo? Nessas turmas? Uma rede social. Quando vocês tiveram a gestação, obviamente, eu acredito que vocês tenham feito pré-natal. No Brasil, nós estamos tentando tirar isso da cabeça das pessoas. Faz-se pré-natal quando? Quando descobre a gravidez e às vezes está com 2, 3 meses de gestação. Não é assim? Daí a pessoa vai, faz o exame, vai propor, você começa a fazer o pré-natal? Não foi dessa maneira que aconteceu? Então, no programa da saúde da família, meninos, pré-natal, idealmente, o jeito que é preconizado nas literaturas, tem que ser feito 6 meses antes da mulher engravidar. Tá? O porquê desses 6 meses? Para ter tempo dela planejar, para ter tempo dela tomar todas as vitaminas, o parceiro concordar, para fazer todos os tipos de exame hormonais, se precisar fazer algum tratamento, fazer isso. Esses 6 meses nós utilizamos para isso. Para quando ela de fato consiga engravidar, essa gestação não seja interrompida de maneira natural, porque o corpo dela foi preparado, a cabeça e a mente dela foi preparada. O parceiro estava nessas consultas, então se torna tudo muito mais humanizado e fisiologicamente mais seguro. Mulheres que fazem esse preparo, esse planejamento, obviamente se não tiver naquelas idades que eu havia dito para os senhores, tem gestações super seguras e com um desenvolvimento super natural, tá, meninos? Então, isso vocês também vão ver na disciplina de saúde da mulher. Além da idade, do antecedente de aborto espontâneo anterior, do tabagismo, do consumo de álcool e drogas, nós também temos o uso de anti-inflamatório, tá? Existem algumas classes específicas de anti-inflamatório que podem provocar um aborto, tá, meninos? Não quer dizer que o anti-inflamatório vá matar o feto, mas esse anti-inflamatório, alguns anti-inflamatórios que tenham na sua composição acetaminofeno, eles muitas das vezes provocam hemorragias, tá? Fazem o sangue ele ficar mais fluido, provocam hemorragia e essa hemorragia por sua vez pode provocar um aborto, tá? Então, mulheres grávidas ou gestantes, elas tomam todo o cuidado no mundo na hora de tomar um anti-inflamatório. O médico não prescreve qualquer anti-inflamatório e geralmente também não é por tempo prolongado. Qual é o problema nessa situação? É que no Brasil nós temos um problema grave de automedicação. Então, uma gestante que se automedica e às vezes ela utiliza um anti-inflamatório, ela corre sérios riscos também de provocar um aborto espontâneo, tá? Cafeína, numa quantidade exacerbada, como por exemplo mais de 4 xícaras de café expressos por dia, que tem uma quantidade de café expresso, tem uma quantidade de cafeína bem concentrada, não correm riscos também de provocar um aborto, tá, meninas? Mas isso, essa parte da cafeína é algo que está sendo discutido, tá? Não é todos os médicos, todos os enfermeiros que concordam com esse estudo e é algo que ainda não está muito claro, tá? A ação da cafeína. Sabemos sim que pode ajudar a provocar, mas tem muitas coisas que ainda não foram explicadas. No geral, quando a gente está no pré-natal, que o enfermeiro está dando a consulta, a gente pede apenas para reduzir a quantidade, que não deixe de tomar cafeína, o café, mas que diminua essa quantidade, pelo menos uma xícara só por dia, ou no máximo 2 pela manhã, já é o suficiente. Daí a gente não corre o risco de essa pesquisa estar certa, tá? Mas isso é algo que ainda não está bem esclarecido. E outra coisa muito importante também é os extremos de pesos, que são IMC abaixo de 18,5 ou acima de 25.
que vocês estudaram em nutrição? Vocês tiveram disciplinas de nutrição? Hein, meninos? Sim? Então, o professor de nutrição de vocês, com certeza, ele ensinou os senhores a calcular IMC. E esses valores, 18,5 a menor que 18,5 e maior do que 25, são os dois extremos de peso ponderal, que nós chamamos, que seria basicamente a desnutrição ou uma obesidade. Então, mulher desnutrida ou mulher obesa também tem mais chance de provocar um aborto espontâneo, tá? E com isso, nós fechamos toda a parte dos fatores de risco, tudo aquilo que pode provocar um aborto de maneira espontânea. Vamos agora, senhores, à etiologia desses abortos, tá? O que seria etiologia? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra para qualquer patologia, vocês vão ver bastante isso em clínica médica, vai significar a origem. Etiologia é a mesma coisa que origem, né? Então, o que pode originar um aborto? Em primeiro lugar, nós temos o que nós chamamos de anormalidades cromossômicas. Vocês tiveram microbiologia, não foi? Tiveram essa disciplina de microbiologia? Então, foi uma das primeiras, né? Em microbiologia, o professor deve ter dado uma pincelada rápida em genética. E ele disse para vocês quais são as alterações cromossômicas. O cromossomo é como se fosse tem o formato de X e dentro dele está armazenado os nossos genes, o nosso código genético, tá? E às vezes esses genes eles podem ser defeituosos ou ter alguma deficiência, gerando uma anormalidade cromossômica. Algumas mulheres têm essas anormalidades, mas não quer dizer que tenha sido passado para o pai, para a mãe, para essa gestante. Às vezes ela mesma consegue desenvolver essa anormalidade, tá? E às vezes não é nem culpa da mulher, às vezes ela não tem. É no próprio processo de divisão celular desse zigoto, para a formação desse feto, que pode haver um problema nessa divisão celular e simplesmente o feto ele não prosseguir o seu desenvolvimento. A anormalidade cromossômica, essa falha de divisão, essa falha no desenvolvimento fetal, são as causas mais comuns dos abortos espontâneos, tá? Geralmente 50% de todos os abortos espontâneos que nós temos é devido a uma anomalia cromossômica, tá? Então é um número muito alto. Mas tem como eu saber se foi isso só de olhar? Não tem, tá, meninos? Geralmente, quando essa mulher aborta, esse aborto, esse concepto, esse feto, ele é coletado uma amostra e levado para uma análise de citogenética, onde vai ser avaliado se de fato foi uma anormalidade, alguma alteração cromossômica no desenvolvimento ou foi alguma outra causa, tá? Mas sem essa avaliação citogenética que é feita em laboratório, que é um exame caríssimo, por sinal, não tem como nós determinarmos se foi genético ou não, tá? Outra etiologia, outra origem desses abortos espontâneos pode ser alterações uterinas, tá? O formato do útero da mulher. Isso pode ser congênito ou adquirido. Congênito, quando a mulher já nasce com esse problema uterino, ou adquirido, que ao longo do tempo ela ficou doente, passou por algum processo cirúrgico e teve interferência direta no útero dela, fazendo com que esse útero não consiga suportar uma gravidez. Ou, de fato, inicia uma gestação, mas essa gravidez não vai prosseguir, não vai se desenvolver até o final, tá, senhores? Das 38 às 40 semanas. Dentre essas alterações, eu separei aqui algumas bem legais para os senhores, alterações uterinas. Tá dando para todo mundo visualizar essa imagem? E aí, meninos? Apareceu para todo mundo? Perfeito. Aqui são algumas alterações uterinas mais comuns, alguns defeitos no útero, para vocês conseguirem entender
mais fácil, tá? Vocês estudaram toda a anatomia do útero, vocês sabem que o útero saudável ele é formado basicamente por 3 camadas, né? O endométrio, o miométrio e o perimétrio. Endométrio é a camada interna, o miométrio é a camada média, a camada muscular desse útero, e o perimétrio é a camada externa. Aqui nós temos o colo do útero. Quais seriam essas alterações anatômicas? A primeira alteração é o que eu chamo de útero bicorno ou bicorno, tá? Basicamente, ele tem uma divisão, ele é único, mas ele tem uma divisão interna, fazendo com que o miométrio dele faça um V, tá vendo? Então, mulheres que apresentam essa alteração de útero bicorno no seu útero, ela não vai conseguir desenvolver uma gestação. Outra alteração que pode ocorrer a nível anatômico também nesse útero é o útero unicorno, que ele tem como se fosse metade. A mulher tem o colo do útero, tem a camada, tem um canal vaginal, mas o corpo do útero propriamente dito, ele teria só metade do padrão que é considerado normal, tá? Então eu tenho um bicorno, unicorno e eu tenho o útero duplo ou diodelfo, que é basicamente como se a mulher tivesse 2 úteros, tá? Ela tem 2 úteros, mas esses 2 úteros, eles não apresentam características anato-histológicas capazes de suportar uma gravidez. O espaço dele é pequeno, ele não é nutrido adequadamente de vasos sanguíneos e nem de hormônio. Então, nessas condições, uma gravidez também seria pouco provável, tá? Eu também tenho o útero septado, que ele tem um volume normal, ele tem o formato normal, o tamanho dele é relativamente também normal, porém a parede interna dele tem uma divisão que nós chamamos de septo uterino, tá? Por isso que o nome dessa condição anatômica é útero septado. E por último nós temos o útero retrovertido, o famoso útero ao contrário, tá? É raríssimo, mas também pode ter, tá? Mas se o útero tiver ao contrário, o normal é que ele seja assim, tá? Deitado levemente sobre a bexiga urinária. Por isso que no desenvolvimento da gestação, a gestante, elas têm urgência urinária. A todo tempo ela tem que ir ao banheiro, porque o útero fica em cima da bexiga urinária e esse peso faz com que ela sinta vontade de ir ao banheiro toda hora, tá? Mas na condição anatômica de útero retrovertido, ele fica ao contrário do que ele deveria, tá? Então, se a mulher apresentar qualquer alteração anatômica dessa, ela não vai conseguir desenvolver uma gestação, tá, meninos? Então, essas seriam as alterações anatômicas, tá? Nesses casos, senhores, infelizmente, muitas das vezes as mulheres elas não vão conseguir de maneira alguma engravidar e nem levar uma gestação adiante. Quando é um caso mais simples, dá para ser feita uma correção cirúrgica nesse útero, né, nessa anormalidade anatômica, que deixa o útero apropriado para gerar uma gestação, mas na maioria dos casos isso não é possível. Próximas etiologia, fatores endócrinos seriam fatores hormonais, tá? Quando a mulher ela não tem progesterona ou não tem hormônios tiroidianos, né, os famosos T3 e T4 que vocês estudaram em fisiologia, em anatomia e fisiologia, que é responsável pelo metabolismo, pela produção de cálcio, porque produz também a calcitonina. Então, se a mulher tem algum distúrbio hormonal, e for algo grave, ela vai prejudicar também o desenvolvimento do embrião, tá? Isso também dá para ser diagnosticado e tratado, tá? Com a reposição hormonal ou com tratamento hormonal, senhores. Uma ressalva para as mulheres que são insulino dependentes, tá? O famoso diabetes tipo 1, que também é um distúrbio hormonal, que vocês vão estudar em clínica médica. Mas quer dizer então que mulheres diabéticas não geram filhos? Não é isso, tá?
tá? Se tiver controlado, se tiver diagnosticado, ela fazer o tratamento correto, ela pode muito provavelmente também ter uma gestação tranquila, tá? Mas se esse diabetes é exacerbado, esse distúrbio hormonal não é controlado, ela não vai conseguir gerar um embrião no desenvolvimento normal, tá? Das 38, 40, no máximo 44 semanas. Nós também temos fatores imunológicos, quando o próprio organismo começa a combater esse embrião como se ele fosse um parasita, um invasor, um vírus, uma bactéria. Enfim, o sistema imunológico da mulher vai reconhecer esse embrião como um invasor e vai tentar combater ele, tá? É uma doença que nós chamamos de incompatibilidade de RH, tá? Quando o sangue do feto vai ser diferente do sangue da mãe, e isso pode haver essa incompatibilidade, que dá também para fazer tratamento, tá, meninos? Nós também temos algumas infecções que podem provocar abortos espontâneos, tá? Principalmente infecções por rubéola, toxoplasmose, parvovirose, cetomegalovírus, HIV, sífilis e listeriose. Quase todas essas doenças faz parte dos exames de rotina que as mulheres fazem no pré-natal. Quando quem aqui teve filho, fez o pré-natal, vocês não faziam os testes rápidos dos exames de sangue, pelo menos no primeiro, segundo e terceiro trimestre da gestação? Então, esses exames eram justamente para detectar essas infecções, essas patologias, e tratar elas de maneira mais precoce, tá? Porque tratando, muitas das vezes eu consigo também fazer com que essa mulher consiga manter a gestação dela até o final, tá? Toxoplasmose se torna algo grave, porque a criança pode nascer, e sífilis também, tá? Se não tratadas, obviamente. Se for diagnosticado precocemente e tratado, fica tranquilo a gestação. Já existem crianças, tá, meninos, que nascem com HIV e com sífilis, que nós chamamos de sífilis congênita. Vocês vão estudar direitinho essa patologia também em saúde da criança, e acredito que o professor de clínica médica possa dar uma pincelada também com os senhores, mas certeza em saúde da criança, sobre sífilis congênita. Aqui o tratamento é simples, basicamente com penicilina cristalina, né, a famosa benzetacil. Os outros são antivirais. Toxoplasmose já exige outros tipos de medicação. Um antiviral e um antibiótico não vai ser o suficiente. E HIV, geralmente é feito os famosos coquetéis. O próprio coquetel pode gerar esse aborto, tá? E por fim, nós temos abortos por causa aparente, que não determina, nós não sabemos o que causou esse aborto, tá? Tudo isso daqui são abortos espontâneos, tá? Todas essas etiologias, aborto espontâneo. A mulher não decidiu tirar o feto dela, tá? Senhores, vamos dar prosseguimento para ficar claro essa distinção para os senhores. Aqui nós temos os tipos de aborto, que é o que mais vai interessar os senhores, e a conduta clínica de cada um delas, tá? O primeiro tipo de aborto é o que nós chamamos de abortamento inevitável. O que é abortamento inevitável? Quando o feto, literalmente, ele perde a vitalidade e não existe a possibilidade de eu reverter. Não tem como eu reanimar esse feto, não tem como eu tratar essa mulher para ela prosseguir a gestação, tá? Eu não consegui evitar que esse feto morra. Única forma de tratamento vai ser tirar ele, tá? Isso é o que eu chamo de aborto inevitável. O que seria o aborto inevitável completo? Eu tenho a morte desse feto, porém eu não consigo, eu consigo eliminar de maneira total, tá, senhores? Mas isso é feito logo no início da gestação. A mulher engravida tem máximo 2 meses de gestação, e ela elimina. Muitas das vezes essa eliminação não vai haver a necessidade nem de procedimentos. Ela vai eliminar como se fosse uma menstruação, um fluxo menstrual muito forte, e esse feto vai ser eliminado junto, tá? Isso seria o completo. E o que seria incompleto? Quando eu não consigo eliminar esse feto completamente, de maneira satisfatória. A mulher vai ter um sangramento, ela vai sangrar bastante, tá?
Nem sempre vai ser volumoso, tá? Às vezes ela vai ter um sangramento leve, o feto vai morrer e ela não vai conseguir eliminar esse feto de maneira espontânea. Ela vai ter que fazer algum procedimento. E existem alguns procedimentos que eu também vou discutir isso com os senhores, tá? Que é os procedimentos de eliminação fetal. O feto morreu ou a mulher quer abortar por livre e espontânea vontade, sendo que isso é crime do Brasil, tá, meninos? O aborto não é legalizado no Brasil, salvo em algumas exceções que nós vamos discutir no final, que vai ser a opinião dos senhores. Aqui eu estou mostrando só a parte técnica de abortamento, o que é o abortamento, o que pode causar e como eu me livro desses restos fetais de dentro do útero da mulher, tá? A primeira maneira de eu retirar isso é de maneira cirúrgica, tá? A mulher ela faz uma pequena cirurgia e retira. Essas são as famosas curetagens, tá? Para a realização de uma curetagem, meninos, eu não preciso nem anestesiar de maneira geral essa mulher. Uma sedação leve já é o suficiente, tá? Além da curetagem, senhores, eu tenho uma aspiração manual a vácuo, que é introduzida uma agulha no útero da mulher. Dessa agulha vai ser introduzido um vácuo que esse feto vai ser literalmente sugado, tá? Essa agulha vai triturar, cortar ele em pedaços menores e ele vai ser sugado. Isso que nós chamamos de AMIL, a aspiração manual a vácuo, tá? Coloca essa agulha e isso é ou uma cânula, tá? Quando não se é utilizado a agulha, pode ser utilizado uma cânula. E isso é sugado para uma bolsa, tá? Vocês vão ver isso bem direitinho também em saúde da mulher. Nós também temos o tratamento medicamentoso, tá? Que é utilizado em gestações acima de 12 semanas, que é administrado uma medicação que nós chamamos de misoprostol. Popularmente, vocês podem conhecer o misoprostol como Cytotec, tá? É introduzido na vagina da mulher e ela ingere esses medicamentos e ela vai ter esse aborto. Se o feto já morreu, já estava morto dentro do útero dela, o misoprostol, esse Cytotec, vai servir basicamente só para expulsar ele, tá, meninos? É o tratamento mais aconselhável que a gente utiliza, obviamente, em abortos naturais e os que são legalizados por lei, porque ele é simples, não oferece tantos riscos e é de baixo custo, não preciso fazer, tá? Mas essas medicações saíram do ambiente hospitalar e está sendo vendida no mercado negro para fazer abortos clandestinos, tá? A mesma coisa acontece com a técnica da AMIL, tá? Onde essas mulheres vão para clínicas clandestinas e às vezes uma pessoa sem qualificação, tem gente que não é nem da área da saúde, coloca um espéculo e coloca uma cânula dentro desse útero e aspira. E nessa aspiração com essa agulha, ele pode perfurar o útero da mulher, perfurar, às vezes ele atinge até o intestino, dependendo da falta de preparo do profissional, e fazer com que essa mulher tenha uma hemorragia severa, tenha uma infecção generalizada e muitas das vezes isso culmina com o falecimento dessa mulher, tá? Em abortos clandestinos. Esse é até um dos como que eu posso dizer para os senhores, argumentos para quem é a favor do aborto. Porque se, segundo eles, para quem é a favor do aborto, o aborto fosse legalizado, não teria o porquê essas mulheres se submeterem a esses riscos e, por fim, elas não iriam morrer, tá? Isso é o que faz nos países desenvolvidos, nos países que é legalizado e para as pessoas que também são a favor do aborto. E, de fato, nós não devemos tirar a razão deles, tá? Porque muitas e muitas mulheres morrem na mesa de um aborto clandestino, tá, meninos? Se fosse legalizado, obviamente que elas não iriam passar por esse risco. Mas nós também temos o outro lado. Se eu tenho milhares de métodos anticonceptivos, eu tenho planejamento familiar, eu tenho toda uma estrutura no SUS para que essa mulher planeje a gravidez dela ou planeje não engravidar,
não teria o porquê dela se submeter a um aborto clandestino e morrer de complicações desse aborto. Era simplesmente ela não engravidar. Tá? Então eu tenho argumentos a favor do aborto e eu também tenho argumentos contra essa prática, tá, meninos? Nós temos o que nós chamamos de aborto infectado, tá? O que é aborto infectado? Às vezes a mulher tem um aborto natural, até mesmo clandestino, e sobra restos do feto dentro do útero dessa mulher, que causa uma infecção. Quase todos esses abortos infectados são aqueles clandestinos, tá? De maneira ilegal. Porque quando é feito em ambiente hospitalar, foi de maneira natural, por um médico, por uma enfermeira obstetra, em ambiente controlado, com material estéril, utilizando técnicas corretas, com profissional qualificado, não vai haver restos, tá? Pouco provavelmente vai haver restos, porque com tudo isso não tem como, tá? Obviamente tem sempre as fatalidades, os perigos, mas no geral isso não ocorre. Mas em abortos clandestinos isso sempre vai ocorrer. A mulher chega na maternidade já com quadro de septicemia, infecção generalizada, quando ela não está com hemorragia interna, tá? Essa hemorragia é difícil de controle e essa infecção também, porque essas infecções são causadas por bactérias anaeróbias, gram-negativas e bactérias resistentes a antibióticos, tá? Por isso que o alto índice de mortalidade entre essas mulheres de aborto infectado por ter realizado um aborto clandestino. Aqui nós temos como que é feito o diagnóstico, né? O diagnóstico é basicamente feito com beta-HCG, o hormônio da gravidez, que eu consigo ver o nível. Pelo o nível desse hormônio eu já vou saber, eu consigo saber se essa gestação ela vai prosseguir ou não. Além disso, eu posso utilizar exames complementares, como por exemplo exames de imagem, uma ultrassonografia, que é bastante utilizada, e outros exames de sangue, tá? Então eu tenho exames laboratoriais e eu também tenho exames de imagem. Além disso, eu tenho um exame clínico que vai avaliar a condição desse útero. O médico vai lá olhar o colo do útero dessa mulher, vai verificar se tem corrimento e já tratar esse corrimento. Uma coisa que as mulheres grávidas elas não tomam cuidado é o seguinte: anualmente, todas as mulheres que iniciaram a vida sexual, elas devem fazer o exame preventivo do câncer do colo do útero, né? O famoso PCCU. Iniciou a vida sexual, não importa se é maior de idade ou não, já tem que iniciar a coleta de PCCU anualmente, tá? Se ela tiver crises de infecções, esse prazo pode diminuir para 6 meses, a cada 3 meses, isso vai variar muito, tá? Quando a mulher está gestante, ela tem medo de fazer essa coleta e acaba abortando o filho dela por uma infecção, um corrimento vaginal que era facilmente tratado, tá? Por mais que a mulher esteja grávida, ela ainda deve fazer coleta de PCCU. É diferente fazer a coleta de PCCU de uma gestante e de uma não gestante, tá? Mas no final de tudo, que vocês vão ver isso direitinho em Saúde da Mulher, tem que ser realizado da mesma maneira, tá, senhores? E por fim, nós temos o que nós chamamos de abortamento legal, tá? O abortamento legal é aquelas exceções que são permitidas no Brasil, perdão. Como eu havia dito para vocês, aborto no Brasil ainda é um tabu e é considerado crime pelo Código Penal, salvo em casos previstos por lei. Esses casos previstos por lei é o que eu chamo de abortamento legal. Basicamente, são algumas situações, tá? O aborto é permitido quando essa gravidez foi resultado de um estupro. Então, a mulher tem o direito de abortar essa criança na maternidade por um médico, acompanhado por uma equipe de saúde, utilizado material estéril e técnicas corretas, tá? Então, ela não vai ter
sangramento, ela não vai ter hemorragia, ela não vai ter infecção e ela não vai morrer por esse aborto como se fosse um clandestino. Outra situação que também é prevista por lei são para bebês anacéfalos. Vocês já ouviram falar nesse termo, gestação de fetos anacéfalos? Anencefalia? Já? São embriões que eles são formados sem o cérebro. Se essa criança vai nascer sem o cérebro, sem o encéfalo dela, não tem como, não existe nenhuma possibilidade, nem um milagre pode ocorrer para que essa pessoa sobreviva. Não confundam anencefalia com microcefalia. Microcefalia, apesar da taxa de mortalidade ser altíssima, em algumas exceções, em alguns casos, é possível se viver com esse encéfalo, esse cérebro reduzido, tá? Mas a anencefalia é a ausência dele. Se eu não tenho esse órgão, não tenho o porquê dessa gestação prosseguir, tá? Então, a mulher também é permitido fazer o abortamento. E a terceira situação é quando a gestação causa risco de morte para a mulher, tá? Ela tem risco de vida, então ela não vai colocar a vida dela em risco, e a lei permite que ela faça esse tipo de aborto e comece algum tratamento para que ela não engravide mais, tá? Já que ela tem essa prerrogativa. Algo bem interessante que vocês pode parecer até chocante para os senhores, mas quando vocês estudarem obstetrícia, meninos, vocês vão ver o seguinte: quando houver algum problema, ou mesmo na hora do parto, que o feto está super bem e do nada tem uma complicação no meio do parto, se eu tiver que escolher entre a vida da mãe e a vida do feto, do bebê, porque ainda não nasceu, né? Então não é recém-nascido, ainda é feto. A obstetrícia sempre vai escolher a vida da mãe, tá? Porque esse feto não vai ter mãe, mas essa mãe pode gerar outro feto. Basicamente essa é a regra que eles usam, tá? Mas vocês vão estudar isso também bem direitinho na disciplina de saúde da mulher. Fora esses casos, esses 3 casos, meninos, todos os outros demais tipos de aborto é crime. Quando chega na maternidade, obviamente que essa mulher vai receber assistência. Se ela abortou de maneira clandestina, de maneira criminosa, ela vai receber assistência, né? Porque nós não podemos negar assistência para essas mulheres. Mas esse caso vai ser notificado, tá, meninos? Muitas das vezes é chamado até a polícia e é aberto um processo. Mas no mínimo, o caso vai ser notificado. E todas essas mulheres que têm a autorização da justiça, é todo um processo para ela conseguir essa autorização. Por exemplo, se for em caso de estupro, tem que ter laudo do ML, um laudo do médico legista, um processo policial, um BO, para poder ela dar entrada e conseguir esse aborto legal, no caso ela ter sofrido alguma violência sexual, tá? Nos outros casos, saúde de risco de vida para a mulher ou de um feto anencéfalo, tem que ter também um laudo médico, não é só chegar na maternidade e realizar, tá? Já foi muito mais difícil, hoje foi descomplicado, tá? Recentemente, não tão recentemente, há uns 2 anos atrás, nós tivemos uma flexibilização. Não se é mais tão burocrático, tá? Mas ainda permanece esses casos de só podem realizar permitido por lei. E outra coisa interessante também para os senhores: apesar de eu não poder negar assistência médica, assistência de saúde a uma gestante dessa, existem algumas resoluções do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Regional de Enfermagem, que eu não sou obrigado de forma alguma a realizar procedimento que vai contra os meus valores, a minha moral e a minha ética. Então, o profissional que não concorda com o aborto, ele não é obrigado de participar do procedimento, tá? Mas, se for o caso de urgência e emergência, vocês não podem se negar de forma alguma, tá? Então, que isso fique claro para os senhores também.
E aqui é as maneiras de tirar o concepto, né? Que eu já havia falado para os senhores. A aspiração manual intrauterina. A curetagem, que é feita com espéculo de metal. E também a gente utiliza velas de Egger. Como vocês ainda não estudaram o centro cirúrgico, eu separei aqui uma foto de uma vela de Egger para vocês verem, tá? Vela de Egger é esse instrumental cirúrgico aqui, tá? Isso é introduzir, é colocado espéculo de metal no colo uterino da mulher, que faz dilatar, né, a vagina, evidencia o colo do útero. Eu pego um espéculo, um dilatador, uma vela de Egger, introduzo no ósseo do colo uterino e venho trazendo. Ou eu vou abrindo o canal e depois eu posso colocar uma cânula de sucção, tá? Serve para as duas coisas, tanto para mim conseguir raspar, que é a curetagem, quanto para mim poder abrir o canal aqui do ósseo do colo do útero para que entre a cânula para fazer uma aspiração, tá? Então isso daqui é a vela de Egger. Apareceu para todo mundo essa imagem? Perfeito. A outra parte é a mil, né, por aspiração, e tratamento medicamentoso, que é feito com misoprostol, o famoso Cytotec. Mas independentemente do tipo de aborto ou do tipo de esvaziamento uterino, se eu usei uma curetagem, se eu usei uma aspiração, se eu utilizei um tratamento medicamentoso, todos os casos, esse feto, esse resultado do abortamento, ele tem que ser mandado para estudo anatomopatológico, tá? Para a gente verificar se foi alguma incompatibilidade sanguínea, se foi, já dá para fazer tratamento para quando essa mulher engravide de novo, ela não tenha o mesmo problema, tá? Dá para descobrir se foi clandestino, se foi a utilização de medicação, tudo com esses exames anatomopatológicos. As complicações são raras, tá? Raras eu digo quando é feito no hospital, tá? De maneira legal, de tudo direitinho. Quando é clandestino, em clínicas clandestinas ou pela automedicação por Cytotec, o misoprostol, as complicações quase sempre vão ocorrer, tá? Mas se for de maneira adequada, as complicações são raras. E se houver alguma complicações, pode ocorrer no máximo, ficar algum resto e causar uma infecção, uma hemorragia, mas no geral isso não ocorre. Vocês vão se deparar bastante com isso, quem for trabalhar com maternidade. Essas mulheres, meninos, elas não podem ser julgadas, muito pelo contrário, elas precisam de ajuda. Todas elas deveriam receber orientações e apoio psicológico, tá? Principalmente em abortos naturais, porque em abortos naturais quase sempre foi uma gravidez desejada, uma gravidez planejada, e essa mulher finda perdendo. Daí ela vai para a maternidade. O que o pessoal da maternidade faz, que eu acho um absurdo? Ela abortou naturalmente, foi detectado, fizeram a curetagem, está lá fazendo o pós-operatório dela, e ela olha para o lado um monte de mulher, jovens, adolescentes com seus filhos. O pessoal não divide, não separam essas mulheres das outras mães adolescentes ou, de fato, as mães que tiveram a sua gestação, que não foram as não adolescentes, tá, meninos? E isso é algo que eu questionava na época, por que pelo menos não separar? Porque eu acredito que seja muito cruel essa mulher ter desejado muito o filho dela, perdido o feto dela, e olhar para o lado e tá lá a colega com o filho dela, tá? Terminando toda essa parte técnica, senhores, de abortamento, eu queria saber de vocês. Qual que é o posicionamento de vocês? Vocês concordam que se o aborto fosse legalizado no Brasil, muitas mulheres iriam ter a sua vida salva, não iria ter necessidade dela ir para uma clínica clandestina, perfurar o útero, perfurar o intestino, ter hemorragia, e isso se complicar e ela falecer? Vocês concordam que se fosse legalizado isso poderia acontecer? Mudaria a nossa realidade? Ou não? Sim.
Mas vocês também concordam que existe programas de aconselhamento, de planejamento familiar, existem milhares de métodos contraceptivos que é de conhecimento de quase todos e que se a pessoa tivesse um mínimo de bom senso ou de informação, obviamente que às vezes eu não posso julgar todos os casos, que às vezes é realmente a falta de informação. Se tudo isso fosse utilizado, não necessitaria dessa mulher abortar? Sim, então vocês concordam com as duas posições. No final, a opinião final de vocês seriam a favor ou contra o aborto? Sabendo as duas situações, os dois cenários. Quase todos aqui que responderam são contra. Mas se vocês analisarem, por exemplo, os fetos anencéfalos que são previstos por lei, mesmo com eles, vocês são contra ou nesse caso vocês são a favor? Porque eu já ouvi de gente, alguns profissionais falar assim, eu sou totalmente contra o aborto, mesmo que ele nasça sem cérebro. Se ele nascer, der uma respiração e morrer, ele tem direito a essa respiração. Outras dizem, não, isso é crueldade demais. A mulher gerar o feto por 9 meses, saber que em seguida ele vai falecer e ela ter todo esse trauma de ter tido a gestação e ainda ter feito o parto, tá? Mesmo assim, vocês seriam contra, mesmo em anencefalia? A Tatiana falou tudo. É muito complicado, tá? Mas nesse caso, a lei nos ampara, então eu não cometeria um crime se eu participasse de um tipo de aborto desse no hospital. E nos casos de estupro? A anencefalia é anencefalia, Vanessa. É aquilo. Nasceu, já vai morrer. Não tem como sobreviver. É fato, tá? Microcefalia tem. Nos casos de estupro, meninos, vocês acham que a mulher teria eu teria que dar tratamento psicológico para essa mulher, fazer ela aceitar a gestação, criar um vínculo com essa criança, mesmo que depois, toda vez que ela olhasse para a cara dessa criança, ela lembrasse do estupro? Ou não? De fato, professor, foi fruto de um estupro, logo em seguida eu concordo que possa ser abortado. Qual é o posicionamento dos senhores? Perfeito, quase todo mundo é a favor, né? Nesse caso do estupro. Então, meninos, nesse tema, nós geralmente é algo que bate-se em cima muito na bioética, tá? Porque eu tenho situações e situações. O Brasil nós sabemos que é permitido em algumas situações, nos outros casos é crime. Mas sendo crime, essas mulheres não vão deixar de fazer e vão estar morrendo nas clínicas. Mas por outro lado, elas têm mecanismo para evitar essa gestação, tá? O nosso papel como profissional da saúde é fazer as orientações. Por isso que eu sou super a favor da disciplina de sexologia na escola. Mas banaliza-se muito, porque quando fala-se em sexologia, sempre vão pensar que eu estou estimulando essa criança a fazer sexo. Não é, tá? Não é isso. É eu dar as informações para uma adolescente não engravidar, é eu dar informações para uma criança ela conseguir identificar e saber procurar um adulto quando ela for molestada, quando ela for tocada com segundas intenções. Isso é o papel da sexologia. Não é banalizar o sexo como muitas pessoas dizem. E esse tipo de educação em saúde deveria ser feita nas escolas. Discute-se um pouco, obviamente, na disciplina de biologia no ensino médio e na disciplina de ciências no ensino fundamental, tá? Mas, como vocês sabem, esses professores geralmente são biólogos. Nós da saúde teríamos competência muito maior para ministrar esse tipo de conteúdo, tá?
Quem aqui é contra a esse tipo de conteúdo nas escolas? Esse assunto deveria sim ser falado em casa, Tatiana. Mas eu vou falar, por exemplo, para um pai que mora lá na periferia, que não tem estudo nenhum que ele deve educar os filhos dele nesse caso. Não tenho essa possibilidade. Se fosse na escola, abrangeria mais gente. Isso. Daí tem outras pessoas que falam que quem é contra, que coloca uma erotização da, como que eles dizem? Erotização da infância, tá? Não confundam, tá, gente? Essa parte de exageros que o pessoal, que a grande mídia expõe, que alguns partidos políticos quiseram impor para as nossas crianças, com a parte científica, tá, da coisa. A parte científica é totalmente diferente, é a parte apenas educativa de fato. Recentemente eu vi uma pedagoga fazendo uma palestra para crianças, para elas conseguirem identificar, por exemplo, quando um adulto tocasse ela com malícia. E foi um trabalho brilhante e simples, tá? Muita coisa iria ser evitada, mas aí já entraria em outro assunto, né? Que seria o abuso sexual de menores. E isso já é outro tema da bioética. Na parte de abortos, vamos para a parte da adolescência. Vamos esquecer as crianças, vamos para a parte da adolescência. Será que se esses adolescentes tivessem esse preparo, iria diminuir? Tivesse esse preparo na escola. Porque um pai falar, principalmente um pai mesmo, um pai do sexo masculino, falar para a filha dele sobre sexo é quase que um tabu. Ela vai saber com quem que ela vai procurar experiências e informações. Muitas das vezes com outro adolescente, que é tão inexperiente quanto ele. Tá? Então, vocês concordam que esse tipo de educação em saúde, obviamente, educação em saúde, ministrado por técnicos de enfermagem, enfermeiros, iria diminuir o caso de gravidez na adolescência, por exemplo, e por consequência os abortos ilegais? Perfeito. Tem alguém que disse, não, professor, eu posso colocar um enfermeiro com doutorado, um médico com doutorado naquela escola que não vai adiantar nada. Alguém tem esse pensamento? Que é isso mesmo? Algo que a gente também tem que levar em consideração, meninos, nessa discussão, é a região, o estado que nós vivemos. Até pouco tempo atrás, não uma adolescente engravidar, uma criança, na verdade, para mim é criança, 12 anos engravidava, os pais consideravam isso normal, a sociedade considerava isso normal. Isso é cultural do Acre. Quase todas as minhas alunas com 18, 19, 17 anos já são mães. Isso é cultural do Acre. Mas nós temos um limite do que é cultural, do que é saudável, do que é saudável, do que é um estupro. Porque muitas das vezes essa criança, essa adolescente, nem sabia do que estava acontecendo na hora. Ela simplesmente foi indo no rumo para uma pessoa mais velha, foi violentada sem saber que foi violentada e acabou engravidando, tá? E isso vocês vão se deparar muito na maternidade, quando vocês forem fazer os estágios de vocês, tá? Muito mesmo, infelizmente. Tá se reduzindo ao pouco, a mulher moderna tá querendo estudar mais, trabalhar mais, para depois constituir família. Mas essa não é a realidade de Acre, por enquanto, infelizmente, tá? Mas isso é algo que vem mudando, como eu já disse para os senhores, tá? Vocês são prova viva disso, vocês estão estudando. Na enfermagem, quase todas as alunas são mulheres, então a mulher está ficando independente, tá? Mas isso no Acre está acontecendo de maneira lenta e gradual, tá? Algum posicionamento, meninos, que nós não tenhamos discutido até aqui que vocês consideram importante? Deu tudo certo? Deu para compreender? Porque primeiro eu dei toda a parte técnica para vocês, depois eu quis saber o que vocês achavam. Eu acabei até expondo algumas opiniões pessoais minhas, porque cada profissional tem que ter o seu senso crítico, como eu já havia comentado com os senhores, tá? Gostaram da discussão?
Deu para compreender legal?